Olá a todos. Hoje vamos para a nossa segunda aula do Pré-ENEM, disciplina de Educação Física, resolução de questões de Educação Física. Vale lembrar o padrão das questões dos últimos anos das provas do Enem. O primeiro padrão é que quase 100% das questões dos últimos anos possuem um texto motivador. Algumas questões possuem até 2 textos. Em geral, esses textos são longos para fazerem o candidato perder tempo e se complicar na escrita da redação. A dica é: leia primeiro o enunciado da questão e as alternativas, porque pode ser que você consiga resolver sem ler o texto, por meio da eliminação das alternativas absurdas que cada questão possui. Se não for possível, leia o texto. E aí vem o segundo padrão. As questões mais recentes podem ser resolvidas por meio da interpretação do texto, sem a necessidade de um conhecimento profundo na área de educação física. Logo, para resolver as questões de educação física, você vai precisar de mais da língua portuguesa. E isso demonstra o perfil interdisciplinar do Enem. Geralmente, elas vão exigir que o candidato perceba no texto o tema geral, e haverá uma alternativa que vai apontar isso. O terceiro e último padrão é sobre os conteúdos. Das quase 50 questões utilizadas até hoje no Enem, veremos que um terço destas são sobre o esporte. Dessas, a grande maioria trata de questões sobre esporte e sociedade atual. Pouquíssimas questões tratam sobre regras, técnicas e táticas esportivas. Isso comprova mais uma vez que é nos textos motivadores que estão as respostas. Primeira questão de 2019, esporte e cultura. Analise acerca da esportivização de práticas corporais nos jogos indígenas. Nos jogos dos povos indígenas, observa-se que as práticas corporais realizadas envolvem elementos tradicionais, como as pinturas e adornos corporais, e modernos, como a regulamentação, a fiscalização e a padronização. O arco e a flecha, por exemplo, são instrumentos tradicionalmente utilizados para a caça e a defesa da comunidade na aldeia. Na ocasião do evento, esses artefatos foram produzidos pela própria etnia. Porém, sua estruturação como modalidade esportiva promoveu uma semelhança entre as técnicas apresentadas com o sentido único da competição. A relação entre os elementos tradicionais e modernos nos jogos dos povos indígenas desencadeou letra A, padronização de pinturas e adornos corporais. Letra B, sobreposição de elementos tradicionais sobre os modernos. Letra C, individualização das técnicas apresentadas em diferentes modalidades. Letra D, legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Letra E, preservação de significados próprios das práticas corporais em cada cultura. Resposta, legitimação das práticas corporais indígenas como modalidade esportiva. Próxima questão. A ascensão social por meio do esporte mexe com o imaginário das pessoas, pois em poucos anos um adolescente pode se tornar milionário caso tenha um bom desempenho esportivo. Muitos meninos de famílias pobres jogam com o objetivo de conseguir dinheiro para oferecer boa qualidade de vida à família. Isso aproximou mais ainda o futebol das camadas mais pobres da sociedade, tornando-o cada vez mais popular. Acontece que esses jovens sonham com fama e dinheiro, enxergando no futebol o único caminho possível para o sucesso. No entanto, eles não sabem da grande dificuldade que existe no início dessa jornada em que a minoria alcança a carreira profissional. Esses garotos abandonam a escola pela ilusão de vencer no futebol, a qual a maioria sucumbe. O caminho até o profissionalismo acontece por meio de um longo processo seletivo que os jovens têm que percorrer. Caso não seja selecionado, esse atleta poderá ter de abandonar a carreira involuntariamente por falta de uma equipe que o acolha. Alguns podem até acabar em subempregos, à margem da sociedade, ou até mesmo em vícios decorrentes desse fracasso e dessa desilusão. Isso acontece porque no auge de sua formação escolar e na condição juvenil de desenvolvimento, eles não se preparam e não são devidamente orientados para buscar alternativas de experiências mais amplas de ocupação fora da área
além do futebol. Ao abordar o fato de, no Brasil, muitos jovens depositarem suas esperanças de futuro no futebol, o texto critica: letra A, o despreparo dos jogadores de futebol para ajudarem suas famílias a superar a miséria. Letra B, garantia de ascensão social dos jovens pela carreira de jogador de futebol. Letra C, falta de investimento dos clubes para que os atletas possam atuar profissionalmente e viver do futebol. Letra D, investimento reduzido dos atletas profissionais em sua formação escolar, gerando frustração e desilusão profissional do esporte. E letra E, despreocupação dos sujeitos com a formação paralela esportiva, para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. Resposta: letra E, despreocupação dos sujeitos com a formação paralela à esportiva, para habilitá-los a atuar em outros setores da vida. Próxima questão. No esporte participação, ou esporte popular, a manifestação ocorre no princípio do prazer lúdico, que tem como finalidade o bem-estar social dos seus participantes. Está associado intimamente com o lazer e o tempo livre, e ocorre em espaços não comprometidos com o tempo e fora das obrigações da vida diária. Tem como propósitos a descontração, a diversão, o desenvolvimento pessoal e o relacionamento com as pessoas. Pode-se afirmar que o esporte participação, por ser a dimensão social do esporte mais interrelacionada com os caminhos democráticos, equilibra o quadro de desigualdades de oportunidades esportivas encontrado na dimensão do esporte performance. Enquanto o esporte performance só permite sucesso aos talentos ou àqueles que tiveram condições, o esporte participação favorece o prazer a todos que dele desejarem tomar parte. O sentido do esporte participação construído no texto está fundamentalmente presente. Letra A. Nos Jogos Olímpicos, uma vez que reúnem diversos países na disputa de diferentes modalidades esportivas. Letra B. Nas competições de esportes individuais, uma vez que o sucesso de um indivíduo incentiva a participação dos demais. Letra C. Nos campeonatos oficiais de futebol, regionais e nacionais, por se tratar de uma modalidade esportiva muito popular no país. Letra D. Nas competições promovidas pelas federações e confederações, cujo objetivo é a formação e a descoberta de talentos. Letra E. Nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo maior é o engajamento dos cidadãos. Resposta: letra E, nas modalidades esportivas adaptadas, cujo objetivo é o maior engajamento dos cidadãos. Organizados pelo Comitê Intertribal Indígena, com o apoio do Ministério dos Esportes, os Jogos dos Povos Indígenas têm o seguinte mote: o importante não é competir, e sim celebrar. A proposta é recente, já que a primeira edição dos Jogos ocorreu em 1996. E tem como objetivo a integração das diferentes tribos, assim como o resgate e a celebração dessas culturas tradicionais. A edição dos Jogos de 2003, por exemplo, teve a participação de 60 etnias, dentre elas a Kaiowá, Guarani, Bororo, Pataxó e Yanomami. A última edição ocorreu em 2009 e foi a 10ª vez que o torneio foi realizado. Considerando o texto, os Jogos dos Povos Indígenas assemelham-se aos Jogos Olímpicos em relação a: letra A, quantificação de medalhas e vitórias. Letra B, melhora de resultados e performance. Letra C, realização anual dos eventos e festejos. Letra D, renovação de técnicas e táticas esportivas. E letra E, aproximação de diferentes sujeitos e culturas. Resposta: letra E, aproximação de diferentes sujeitos e culturas. A história do futebol é uma triste viagem do prazer ao dever. Ao mesmo tempo em que o esporte se tornou indústria, foi desterrando a beleza que nasce da alegria de jogar só pelo prazer de jogar. Neste mundo do fim do século, o futebol profissional condena o que é inútil, o que não é rentável. Ninguém ganha nada com esta loucura que faz com que o homem seja menino por um momento,
jogando como um menino que brinca com um balão de gás e como o gato que brinca com um novelo de lã. Bailarino que dança como uma bola leve, como o balão que sobe ao ar e ao novelo que roda. Jogando sem saber que joga, sem motivo, sem relógio e sem juiz. O jogo se transformou em um espetáculo. Aos poucos, protagonistas e muitos espectadores, futebol para olhar e espetáculo se transformou num dos negócios mais lucrativos do mundo, que não é organizado para ser jogado, mas para impedir que se jogue. A tecnocracia do esporte profissional foi impondo futebol de pura velocidade e muita força, que renuncia à alegria, atrofia a fantasia e proíbe a ousadia. As transformações que marcam a trajetória da história do futebol, especialmente aquelas identificadas no texto, se caracterizam pela redução dos níveis de competitividade que tornou o futebol um esporte mais organizado e mundialmente conhecido. Letra B. Processo de mercadorização e espetacularização que tem possibilitado o crescimento do número de praticantes e dos espaços usados para sua prática. Letra C. Redução às formas mais padronizadas, seguida de uma crescente tendência ao aparecimento de regionalismos na forma de vivenciar a prática do futebol. Letra D. Tendência de desaparecimento de sentidos sociais e estéticos, características dos jogos e nas brincadeiras populares. Letra E. Processo de espetacularização e elevação dos indicadores estéticos do futebol. Resultado da aplicação dos avanços científicos e tecnológicos. Resposta. Letra D. Tendência de desaparecimento de sentidos sociais e estéticos, característicos nos jogos e nas brincadeiras populares. Obrigado e bons estudos.